virou barraco. Michele Bolsonaro processa Joyce Hasselman por ela afirmar que Michele teria sido amante de Bolsonaro enquanto ele era casado com outra. E fez críticas pesadas, chamando-a de farsa e de baixíssimo nível. Se é treta aí na direita, a gente tá feliz. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, eu vou até colocar essa musiquinha pra falar aí do romance, né? Pô, quando Vamos. eu vi essa história de amante, chamou a Michelle de amante, eu até pensei que fosse outra história aí de amante e Michelle, mas não, é que ela teria sido amante do Bolsonaro, é isso. Exatamente. Eu acho que vale a gente lembrar, porque não é uma especulação, foi uma entrevista da ex-companheira do Valdemar da Costa Neto, que durante essa entrevista ela especulou ali que a Michelle teria um relacionamento com o Valdemar. A gente sempre fala, né, sobre como a Michelle tem um cargo de certo poder dentro do PL, ele é líder, presidente ali do PL Mulher, roda o país, né, todo, recebe uma verba muito alta para fazer seu trabalho como presidente do PL, e que é o trabalho da Michelle basicamente aí nos eventos encher o saco, falar mal do Lula, já chamou o Lula inclusive de ladrão de velhinhos, a gente já falou sobre isso aqui. E agora, Sofia, a gente também já falou sobre esse caso da denúncia da Joyce. Vou te pedir para colocar de novo aí um trechinho do corte em que a Joyce fala que a Michelle teria sido um amante do Bolsonaro quando ele ainda era casado. Por quê? Porque depois a gente fala sobre a ação que a Michelle resolveu tomar contra a Joyce. Briguem, eu tô até pegando a pipoca agora, viu? Desculpa, eu não tô com problemas com isso, não. Vamos lá, Sofia. A Michelle também é uma grande de uma farsa, eu conheço ela pessoalmente, assim, não é nada daquilo, aquela mocinha, santinha, que vai lá pregar. Não, a Michelle é um horror, é de baixíssimo nível, vem de uma família de baixíssimo nível, né? Então, a mãe processada, a avó presa por tráfico, tios presos. Então, assim, ela mesmo teve um caso com o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro era casada com outra. Então, ela era amante do Bolsonaro. Então, a crentinha era amante do Bolsonaro. Depois ela pegou o Bolsonaro da ex-mulher. Bolsonaro não estava leve, livre, solto. Não, ela era amante. Antes disso, ela teve um caso com um homem casado, engravidou da primeira filha, que ela escondeu durante a campanha. Mas isso que você tá falando, assim, o pessoal em Brasília sabe? No bastidor, todo mundo sabe. No PP, lá, todo mundo sabe. existe prova disso? Não, todo mundo. Em Brasília, todo mundo sabe. Quem é mais próximo ali dos grandes partidos, todo mundo sabe. Né? E aí. Então, peraí, ela tinha um caso com quem? Eu não entendi direito. Com o Bolsonaro. Mas ela tinha outro que você falou? Com um homem casado de quem ela engravidou da primeira filha. E depois ela teve caso com o Bolsonaro? Depois ela teve um caso com o Bolsonaro. Ela estava na liderança, foi o Ciro Nogueira que apresentou os dois, ela trabalhava na liderança do PP, né? E aí começaram a ficar mais próximos, ela teve um caso com o Bolsonaro e depois o Bolsonaro largou da mulher para ficar com ela. Então, todo esse arquétipo de evangélica é tudo inventado. Ela pode ser que ela tenha mas ela utiliza disso. Pode ser que ela tenha se arrependido, se convertido e tal. Mas esta que se apresenta não é a Michelle que se conhece em Brasília. É outra coisa. Você chegou a conviver com ela? Convivi Como que é a e rapidamente me separei dessa convivência, porque assim, o linguajar é muito baixo, o linguajar é nível Jair Bolsonaro, né? Igual, assim? Ela não é grosseira como Jair, ela é mal educada, mas não é grosseira como Jair. Mas é um linguajar chulo, baixo, coisas que assim, intimidades que ela às vezes falava dos dois ali, de um jeito muito baixo, muito chulo, que eu nem vou repetir um negócio desse. Quem quer pessoas saber que da chegavam lá intimidade da Michelle com o Jair Bolsonaro? Abraçar, tirar foto. Gente, não, a Joyce, quando ela resolve detonar outra mulher, é foda, né? É só a gente lembrar da Joyce falando que a Zambelli tinha pego os delegados da Lava Jato. Quem falou foi a Joyce, não fui eu, senhores advogados, foi a Joyce. Pois é, gente, não está sendo fácil. Não é a Joyce não é uma pessoa boa para se ter como inimiga.
Eu acho que ela seria aquela pessoa, de fato, para se ter ali muito próximo, como amiga, aliada. Mas os bolsonaristas, a gente já falou, né? Eles, infelizmente, não Ela não seguram a é uma mão de pessoa boa ninguém. pra estar próxima, ponto. Ela não é uma pessoa boa, ponto, né? E eu acho que é um ponto importante, Sophie. E aí eu vou te pedir para colocar a matéria da CNN, por gentileza, que traz justamente que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, processou a ex-deputada federal, Joyce Hasselmann, por difamação em conteúdo vinculado nas redes sociais. A ação tramita no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Michele questiona as declarações da ex-deputada durante a participação em um podcast que foi vinculado no final de agosto. E lógico, né? O que a Michele quer é uma retratação. Ela não gostou de ter sido chamada de grande farsa, de baixíssimo nível, nem da suposição que ela teria relações extraconjugais. Vale lembrar que a Joyce está certa no quesito. A Michele, de fato, não apresentava a filha. Hoje ela fala da primeira filha, mas ela não apresentava a filha. A gente não sabe se é verdadeira ou não a acusação. Deixa a justiça decidir, e a partir daí a gente traz aqui, certamente a gente vai acompanhar essa repercussão, Sofia. E só mais um detalhe, é que a Michele, logicamente, quer também a derrubada desses vídeos que estão nas redes sociais, estão no YouTube, e a gente vai esperar entender se, por algum acaso, o juiz ele vai conceder. Vale lembrar que a Michele já foi chamada também por uma, eu não lembro, acho que ela é daqui do Nordeste, a Petrônia, se eu não me engano, é esse o nome dela, ela já foi chamada também de um nome assim, de baixo escalão, e ela também tentou na justiça bloqueio, já processou essa moça também, mas o vídeo ele não foi retirado do ar. Então, é a possibilidade aí, a Michele tem alguns avanços no judiciário, ela está todo o direito de fazer o processo que ela quiser, mas a Joyce talvez possa ganhar também. E aí, Sofia, eu vou te pedir só para trazer um trechinho do que é o trabalho da Michele Bolsonaro. Vamos ver? Até porque é recente. Ela disse que não quer ser presidenta, não, tá? Ela quer ser primeira-dama. Delírio, né? Quantas acusações eu tive ao longo desses 5 anos estando na vida pública? Eu nem fui eleita pelo povo, mas eu sabia da minha missão e do meu chamado. Deus me colocou aqui para trabalhar em prol das pessoas com deficiência, da minha amada comunidade surda. E eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder porque eu sei o meu chamado. Muitas coisas aconteceram, vocês sabem. Fechou a torneira da corrupção, sobrou dinheiro para trabalhar. E hoje a gente está vendo o retrocesso, uma economia destruída e falida. Vamos continuar, meninas. Meninas do PL Mulher, nós precisamos de vocês. Os ataques vão vir e vão continuar, porque só atiram pedras em árvores que dão frutos. Se tiver que chorar, chora. Compra um rímel à prova d'água. Faça maquiagem e volte para a sua missão. Nós precisamos eleger o maior número de deputados e senadores em 2026 e vamos trabalhar para reeleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso é uma ameaça? Eu não entendi, Michele. No Né? mínimo é delírio, né? Mas é isso, Sofia. Esse é o trabalho da Michele no PL Mulher. Tentar buscar aí apoio da bancada das mulheres evangélicas. Difícil, né, Sofia? Difícil. O que é que você está torcendo nessa briga? Pela pipoca? Olha, nesse caso eu estou torcendo aí pelo efeito Streisand, né? Que é aquele efeito que quando a pessoa resolve, não, vou processar para tentar te censurar, e na verdade tem o efeito exatamente o contrário e mais pessoas resolvem falar. A Michele processar a Joyce só vai servir para mais pessoas ainda verem aquele vídeo da Joyce fazendo essas acusações contra a Michele. É isso, sabe? Então eu não sei se foi uma boa ideia a Michele fazer isso. Claro, dito isso, talvez tenha sido uma boa ideia, porque se ela conseguir dissuadir a Joyce de falar ainda mais, pode ter sido uma boa. Mas a Joyce não parece ser o tipo de pessoa que se intimida com esse tipo de processo. Então acho que não foi uma boa ideia do ponto de vista da Michele. Por mim, sinceramente eu não tenho nenhuma simpatia por nenhuma das duas, então eu não ligo muito pro resultado. Mas eu queria tocar em um outro ponto aqui, trazer um pouquinho mais de informação, Dai, que você falou que a Michele escondia a primeira filha.
Por que será que ela escondia a primeira filha? Pode ser por causa dessa história aí de adultério e tal, pode ser, mas eu acho que existem outras razões pelas quais a Michelle também poderia querer esconder a primeira filha. Razões como, por exemplo, manchetes desse tipo aqui. Filha de Michelle Bolsonaro ganha cargo de confiança no governo de Santa Catarina. Enteada do ex-presidente Jair Bolsonaro, de 20 anos, foi nomeada por Jorginho Melo como assistente de gabinete em Brasília. Sabe quanto que ela foi ganhar? 13 mil reais. Eu não sei, talvez esse tipo de coisa, não estou sugerindo que exista nada de legal aí. Não estou sugerindo nada de legal. Mas que uma pessoa de 20 anos, sem experiência profissional, receber um salário de 13 mil reais, assim, do nada, de um gabinete de um aliado político, não sei. Eu também iria querer esconder se eu tivesse no lugar da Michelle. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês. Até lá!